Boa noite, sou a professora Ellen Souza, coordenadora do grupo de pesquisa Laroie, Culturas Infantis e Pedagogias Descolonizadoras, professora na Universidade Federal de Lavras. Hoje faz um mês da morte do João Pedro e abrimos o evento que tem por título Necropolítica e as Crianças Negras e que continuará acontecendo todo dia 19 de cada mês, às 19 horas, com o mesmo título. Assim, teremos sempre uma pesquisadora, um pesquisador negro das infâncias para pautar esse tema ao longo de um ano. O nosso objetivo com isso é poder lembrar da situação do João Pedro e de tantas outras crianças. O ensaio de Achille Mbembe, camaronês, filósofo, vai abordar como as relações de poder ditam quem pode viver e quem deve morrer. Para ele, soberania implica no controle da mortalidade que define a vida. Isso é a necropolítica. E aqui, o genocídio das nossas crianças, como Agatha Félix, presente, Cauã Peixoto, presente, Cauã Rosário, presente, Cauê dos Santos, presente, Kathleen Gomes, presente, João Pedro, presente, Miguel presente, e Guilherme Guedes. presente, Essa lista, infelizmente, está longe de estar completa, pois temos uma soberania de um Estado genocida. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Em alguma medida, quando queremos responder a essa chamada, a partir do nome das crianças colocados em tela, nós estamos buscando a concepção Nagô, que só morre aquele e aquela que não é lembrado, como muito bem definido pelo professor Muniz Sodré, no texto Pensar Nagô, e também por um clássico chamado Os Nagô e a Morte, da professora Juana Albain. Então, ainda que de forma dolorosa, nós vamos falar sobre isso. Até porque, para nós da educação, há um tema mais urgente. É possível que educadoras e educadores fechemos os olhos para isso? Tem como não falar do genocídio, da morte das crianças negras submetidas, especialmente nesse período de pandemia? Eu penso que não. Assim, é importante observar que a política de morte se institui naturalizando a destituição da individualidade do sujeito. Então, jovem, menino, adolescente, criança, passa a ser um adjetivo e evita-se o nome. Basta vocês digitarem nos principais sites de buscas e perceberão que as notícias evitam os nomes que nós chamamos agora há pouco. Assim, essa ocultação de nomes não é inócua, porque ela visa suavizar e, sobretudo, coisificar o sujeito, como se fosse algo e não pessoa. Portanto, sem identidade, mas não são. Os nomes citados nessa chamada simbólica refletem alguns nomes que vieram a óbito, mas não traduz o imenso número de crianças que foram violentadas e sobreviveram às balas perdidas, que se orientam insistentemente em seguir em direção aos corpos negros. São perdidas, mas nem tanto, né? Engraçado que nessa hora não há dúvida sobre quem é negro e quem não é no Brasil, porque o sangue que cai é sempre o das crianças e dos jovens negros. Em novembro passado, fizemos um evento interno na Universidade Federal de Lavras. Ele foi direcionado com uma pergunta: qual bala atinge as crianças negras? Foi logo após a situação da morte da menina Agatha. Antes fossem as balas distribuídas na festa de Cosme e Damião, mas sabemos que não são. E aproveito para parabenizar a sensibilidade e consciência política do Centro Acadêmico de Pedagogia em adotar como nome e emblema da gestão a menina Agatha. Estarmos aqui novamente nessa discussão e com mais e mais e mais nomes mostra o quanto o currículo da necropolítica tem sido extremamente eficiente no genocídio das crianças negras. Sim, hoje eu quero me propor a pensar com vocês sobre como a necropolítica nos educa para não olharmos para o genocídio das crianças negras.
A metodologia do ensino, ou melhor, do adestramento que a necropolítica nos impõe, se fundamenta em dois princípios orientadores: o princípio da urgência e o princípio do engodo. Então, aproveita-se esse momento de pandemia como uma calamidade pública e discursa-se sobre que a educação é tão importante que ela não pode parar. Mas, na verdade, admite-se perder no caminho aqueles e aquelas que não podem acessar a internet, por exemplo. E ainda evocam por uma democracia com o argumento do quem pode faz, que, aliás, não é nada democrático, pois, conforme a execução de João Pedro mostrou, alguns não podem nem ficar em casa. O resultado da soma da urgência e do engodo é o retrocesso que desestrutura a educação como um direito, e isso é muito eficaz, pois cabe lembrar que uma educação justa, equânime e de qualidade, portanto igualitária, foi uma conquista muito recente, em 1988, com a Constituição Federal, e foi assegurada pela LDB em 1990. Foi uma conquista dos movimentos sociais, em especial movimento negro e movimento de mulheres. Isso não pode ser perdido de vista. Essas conquistas não vieram por acaso. Educação para todos, de uma forma democrática, foi demanda desses movimentos sociais. Desestruturar a educação é, em alguma medida, atacar esses movimentos. Também é importante colocar que não há racismo sem machismo, como tratou Bell Hooks, como tratou Angela Davis. Tais estruturas vão se consolidar na subalternização e destituição de nossa humanidade. Ao não nomearmos as crianças, nós as desumanizamos, inclusive porque é assim que o racismo brasileiro opera. Ele sempre se reformula, ele se afirma na negação de sua existência, na negação da individualidade do sujeito negro. Voltamos a ser peças. Sempre que possível, números. Isso é resquício do passado de um país que foi o último do globo a abolir a escravidão. E ainda quer se propagar como democrático, como se aqui não houvesse racismo, né? Como se a gente estivesse falando de algo que não existe, como se fosse feio falar sobre isso, como se não pudéssemos citar o nome das crianças negras que são executadas. O vergonhoso passado de exploração continua a se expressar no sangue dessas mesmas crianças que continua a ser derramado. Para isso, é necessário a gente entender, de fato, como é que o racismo funciona. Entender a necropolítica depende de compreender como o racismo se estrutura. Em diálogo com Foucault e Hannah Arendt, Achille Mbembe vai destacar que raça, ou na verdade, racismo, tem um lugar proeminente na racionalidade própria do biopoder. É inteiramente justificável. Afinal de contas, mais do que o pensamento de classe, a ideologia que define a história como uma luta econômica de classes, a raça foi a sombra sempre presente no pensamento e na prática das políticas do Ocidente, especialmente quando se trata de imaginar a desumanidade dos povos estrangeiros, ou a dominação exercida sobre esses povos. Mbembe reforça ainda a tripla perda da condição do escravizado: lar, direitos sobre o corpo e estatuto político. Percebem? Então, diante da urgência e do engodo, nós vamos reforçando a tripla perda de que fala Mbembe: a perda do lar, a perda do direito do corpo e de um estatuto político, principalmente quando eu vou falar de educação. Veja que é importante compreender isso, que o racismo brasileiro tem uma singularidade, né? O texto que a professora Nilma fala, que eu indico inclusive na disciplina GDE 165, intitulado Alguns termos e conceitos presentes no debate sobre relações raciais no Brasil, lá a autora menciona a campanha Diálogos contra o Racismo. E aí tem duas questões que, para mim, são definidoras do racismo brasileiro. A primeira: você é racista? Onde mais de 90% dos entrevistados respondem não. Você conhece alguém racista? Onde mais de 90% dos entrevistados respondem que sim. E fica a pergunta: há racismo sem racistas? E vou além.
Há como não ser racista e machista? Há como não ser racista e ser homofóbico? Há como não ser racista e adultocêntrico? Ou seja, todas essas questões que colonizam o outro, subalternizam o outro, seus corpos e suas culturas, se relacionam. E imaginem como tudo isso cai quando a gente está falando de crianças e negras. A soma dessas questões de subalternização em um único corpo. Então, é importante fazer uma outra pergunta. A quem pertencem as crianças negras? A quem elas pertencem? Considerando a luta histórica dos movimentos sociais, destacando novamente o movimento de mulheres e o movimento negro, houve uma construção que temos hoje de criança como sujeito de direitos, ou seja, tais direitos devem ser assegurados pelo Estado. Na atual Constituição Federal Brasileira, há o reconhecimento e a necessidade de proteção à infância, o direito de atendimento em creches e pré-escola às crianças, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além da proteção de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Está posto na Constituição isso. Nessa direção, cabe destacar o texto da professora Lucimar Dias, que será a próxima pessoa a falar aqui conosco no dia 19 do mês que vem, dia 19 de julho, às 19 horas, onde ela pergunta, Miguel não é uma criança? Vamos falar sobre isso. Se a criança brasileira tem o direito a tudo isso, o que aconteceu com a Ágata, com o Miguel e com o João Pedro? Eles não são crianças? Onde estava o Estado? Ah, o Estado que deveria nos proteger nos executa, não é? É disso que a gente fala quando a gente fala das crianças negras. De especialmente aqueles direitos que deveriam assegurar a sua proteção, realmente o expõe a uma condição de vulnerabilidade. Nessa direção, eu quero destacar também o texto das professoras Anete e Tatiana, um texto de 2010, da coleção Educação e Raça, organizado pela professora Nilma Lino Gomes. Apresenta ali um excelente apanhado das pesquisas em educação. Tem um texto com o título A Ideia de uma Criança Negra se refere à passagem de uma visão que pensa a criança para uma visão que vê uma criança, a criança única e universal para uma criança impessoal, singular e múltipla. Isso é extremamente relevante, porque a gente começa a observar que as pesquisas que vão tratar das crianças negras vão começando a considerar as suas singularidades e não a reduz a um tema. Porque a gente tem uma condição muito complexa, onde a questão de ser negro, inclusive, antecede a questão de ser criança. A gente pode ver isso com a pesquisa da professora Fabiana Oliveira, em creches, a pesquisa que eu fiz no meu mestrado, que vai mostrar que a percepção ligada à questão de raça antecede a percepção ligada à questão de criança, como é que essas coisas vão se sobrepor umas às outras. Aí, ainda por cima, nesse momento de evidência do necropoder, o pacto que o Estado vai fazer com esse necropoder, incentivando e fomentando a necropolítica, vai tirando as nossas singularidades dos indivíduos que são sujeitos de direitos. Afinal de contas, há coisas mais urgentes que as identidades que vocês tanto aclamam, cena do engodo essa, certo? Porque colocam figuras negras para dizer que essas questões não são importantes, como é o caso da Fundação Palmares. E, ainda por cima, para a política das mulheres, situações como a da Damares, que vão trazer corpos femininos e corpos negros com narrativas que não representam o coletivo negro e o coletivo do feminino. Ou seja, novamente, os fundamentos da urgência e do engodo colocam esses corpos para definir as pautas que são mais urgentes, enquanto nos enganam.
em relação a isso. É muito complexo, porque você coloca um indivíduo que, em tese, deveria representar o coletivo, mas com um discurso que nem de longe representa esse coletivo. E nós, da educação, temos que nos atentar para isso. Ainda que tenhamos conquistas históricas de uma das mais antigas bandeiras de luta do movimento negro na educação, com destaque para a alteração da Lei de Diretrizes e Bases, pela Lei 10.639, que estabeleceu o parecer CNE-CP 03 de 2004, com diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, a força política da morte tenta agir de forma com que essas crianças não possam responder presente às chamadas das professoras e professores, não possam marcar com sua presença sua ancestralidade na escola, lugar legitimamente de direito dessas crianças e conquistado pelos movimentos sociais. Assim, o currículo da necropolítica se multiplica na ausência e no apagamento, no esvaziamento da humanidade de negros e negras, reduzindo-nos a números. A ausência da história e da cultura da população negra reforça a perspectiva colonizadora do currículo, que, para Mbembe, vai dizer que a colônia representa um lugar de soberania, consiste fundamentalmente no exercício de poder por à margem da lei e no qual a paz tende a assumir o rosto de uma guerra sem fim. Eficácia da colônia para a formação do terror que vivemos em uma domesticação da guerra. Ou seja, já estamos em guerra, mas não falamos sobre ela. Percebe? Não falamos, inclusive, porque quem está no poder tem uma enorme vantagem nessa guerra. Quem está sendo executado são as crianças, em sua maioria. Assim, qual é o território que a duras penas conquistados querem nos tomar nesse momento? Os nossos corpos e a educação. É o que me parece. Esses são os maiores locos da nossa reexistência. Pensando esse efeito no campo do micro para o macro, a educação. Ou seja, quando as pessoas aniquilam, né? Você tem uma perspectiva de necropoder, onde tira a vida e tira a educação, que são os nossos maiores potenciais de resistência, o que sobra? A soberania. Se a soberania é a capacidade de definir quem importa e quem não importa, quem é descartável e quem não é. Há uma retomada da ocupação colonial na educação básica brasileira. Lá querem definir quem vive e quem morre. A pandemia mostrou isso. E seguindo para a educação superior, que ontem revogaram as ações afirmativas para pós-graduação. Sim. Veja que quando o país para e digo que as aulas continuem, mostrando um faz de conta, eu roubo a importância desse espaço. Assim, a necropolítica atinge as nossas crianças dentro e fora da escola, mostrando que para elas não há lugar, nem a sua própria casa, como ficou evidente no caso do João Pedro, lembrando que hoje faz um mês da sua morte. Essa é a atuação do necropoder, que nos impede de respirar na rua, na casa, na escola, na van, no elevador. Para Mbembe, nessa organização heterônima de direitos territoriais e reivindicações, faz pouco sentido insistir na distinção entre campos políticos interno e externo, separados por limites claramente demarcados, como as milícias urbanas, exércitos privados, exércitos de senhores regionais, segurança de Estado, proclamam todos um único direito, o de exercer a violência ou de matar. Ora, aqueles lugares que antes nós proclamávamos como a nossa segurança, no caso, a educação, que é do que eu estou tratando aqui, a necropolítica se apodera desse espaço com os seus fundamentos de urgência e de engodo e proclama o direito de matar. É isso. Né? Assim, a dor
tende a se elevar e o grito é eminente, pedindo para que parem de nos matar. É o que resta. Porém, nós ainda podemos pensar sobre que currículo nós queremos. Essa escolha ainda é nossa, é das educadoras e dos educadores. E por mais ilógico que isso pareça, porque o engodo funciona muito bem, dado a urgência, né? No currículo eficiente da necropolítica, o melhor oxigênio é ainda a nossa autonomia para pensar que currículo nós queremos. A efetiva mudança vai ocorrer nesse locus. É necessário pensarmos de dentro para fora e de fora para dentro, rompendo com a colonialidade e observando como esse genocídio acontece pelo mundo. Assim, eu vou encaminhando para o final dessa pequena reflexão. É importante destacar que antirracista não compactua com a colonialidade do poder. E temos que compreender, de fato, como a estrutura do racismo opera, para não entrarmos no engodo das personificações, pois, muitas vezes, individualizando debates, mais do que ser antirracista e compreender o que isso significa na área da educação, tem que se ter uma orientação muito marcante e considerar que nos educamos para e nas relações étnico-raciais, como bem orientado pela professora Petronilha no parecer das diretrizes. Os nossos princípios orientadores são consciência política e histórica da diversidade, fortalecimento de identidades e de direitos, ações de combate ao racismo e à discriminação. Isso é importante. Olhar para essas questões de uma forma com que eu as considere no meu currículo. Cada vez que eu me nego a falar, porque a dor é grande em relação à morte das crianças negras, eu as apago. A gente tem que continuar falando para que isso não se naturalize, para que as pessoas tenham, de fato, vergonha de agir dessa forma. Para que as pessoas olhem para isso cobrando esses governos e não naturalizando essa condição, pensando, poxa, que pena, infelizmente foi um acidente. Não é um acidente. É uma estrutura de poder muito bem formulada, que é a necropolítica, sendo exercida nos corpos das crianças negras. E aí a gente precisa realmente buscar orientações sobre isso. Eu vou deixar as dicas de leitura que eu fui passando ao longo do texto nesses espaços. Recomendo para as alunas da pedagogia em especial olharem os materiais produzidos pela QSAM, principalmente o Black Power de Akin, está lindíssimo. Ela vai produzir histórias empoderadoras, que são possibilidades de respirar nessa pandemia. O texto do professor Sidney Nogueira, falando sobre intolerância religiosa, que está maravilhoso, e ele vai falar sobre como romper com a colonialidade epistêmica também, cosmogânica, melhor dizendo, e nos reorienta para isso, extremamente relevante. Hoje, romper com genocídio é também ficar em casa e resistir. Vamos lembrar que o nosso povo também é muito bom nisso. Houve época em que esse país deixou descrito políticas de extermínio da população negra e hoje somos 56% dessa população. Então, nós vamos passar por isso, só que hoje a gente tem condição de passar por isso de outras formas, e uma das formas de passar por isso é falando sobre isso. Espero que, se vocês puderem, reservem os dias 19 às 19 horas para falarmos sobre isso. Outras pesquisadoras da área da infância, que são pesquisadoras negras e pesquisadores negros, virão falar conosco também, tá certo? Um abraço e sigamos.